Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um momento de aulas aqui em Geografia. Eu sou o professor Jefferson Oliveira, vou estar com vocês agora analisando, estudando mais informações aí de alguma coisa sobre o nosso planeta. Certo, pessoal? É muito importante sempre lembrar que a geografia é uma ciência onde a gente consegue entender coisas que acontecem aí na superfície terrestre e que são importantes da gente saber como funcionam. A geografia é a ciência do agora, o que está acontecendo agora, como que os fenômenos na superfície terrestre acontecem, como que a gente está aí, né? Como é que está aí. Então a gente precisa entender tudo isso, como funciona, mesmo coisas que estão muito longe da gente, a gente também precisa compreender porque a gente está todo mundo no mesmo planeta, certo? Entendido? Então vamos agora para a nossa aula de número 16. O objeto de conhecimento é esse aí. Corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial. No detalhamento, formas de ocupação da terra no meio urbano e rural, organismos internacionais, ONU e suas instituições multilaterais, FAO, MS, Unesco, OIT, FMI, BIRD e OMC. Mas essa aula de hoje, pessoal, ela fala sobre a forma de ocupação no sentido de terem conflitos sobre como os países ali ocupam ali aquele espaço, beleza, pessoal? Então essa aula vai falar novamente sobre questões geopolíticas, sobre problemas, sobre conflitos que ocorrem ali em algumas partes da América Latina, que felizmente não é uma área de muitas guerras, mas que tem uma coisa ou outra que a gente vai estudar nessa aula. Vamos lá. Pessoal, como vocês sabem, existem muitos conflitos ao longo do nosso planeta, né? Tem ali as áreas do Oriente Médio, na Ásia, o conflito entre Rússia e Ucrânia. Existiram vários outros ao longo do tempo, né? Ao longo da história da humanidade. A guerra, ela faz parte, né? Por algum motivo, essa coisa do conflito, de conquistar novos territórios, de conquistar povos. Isso aconteceu e foi formando o mapa do mundo como a gente conhece hoje. Só que essa nossa região aqui onde nós estamos, a chamada América Latina, é uma região que felizmente não tem grandes conflitos de grandes proporções. Isso que é uma informação central para essa aula, né? Os territórios da América Latina vivem em alguma paz, né? Tem paz nessa região aqui do planeta, principalmente quando a gente fala do Brasil. O Brasil é um exemplo de questão diplomática, porque o Brasil ele faz fronteira com vários países, muitos países, e ao mesmo tempo tem uma relação diplomática com todos eles bastante pacífica. Isso é um grande privilégio que o nosso país tem em relação a outros países que têm problema de fronteira, de gente querendo entrar, gente querendo sair. Tem problema ali de gente querendo ocupar terreno que não é do mesmo país. Então o Brasil tem uma relação muito pacífica com relação aos seus vizinhos e isso é um grande privilégio. Mas mesmo assim, ainda existem uma ou outra coisinhas assim que aconteceram ao longo do tempo aqui na América Latina e é sobre isso que a gente vai falar. A aula de hoje não é necessariamente sobre o Brasil, porque não tem conflitos aqui no território brasileiro. Então a gente tem que expandir um pouco mais e entender como é que esses conflitos funcionam. Mas mesmo assim a gente vai falar de Brasil aqui nessa aula daqui a pouquinho. Vamos começar então, hein? Vamos começar verificando que os principais motivos para ter conflito entre países na América Latina é por causa de demarcação territorial. Basicamente é por conta disso, né? Você tem ali um mapa e você tem ali os limites entre um país e outro e nem sempre os países acabaram respeitando os limites. Então, ao longo do século XIX, algumas demarcações que foram feitas ali de maneira imprecisa na América Latina, acabou gerando o quê? Tensão nas fronteiras. E algumas tensões que acabaram continuando até hoje. É como se tivessem duas fazendas ao redor, como se tivessem duas fazendas vizinhas sem uma cerca. Então, como é que vai saber onde começa e onde termina o terreno de uma pessoa e da outra? Então, sem a cerca, não dá para saber. Até que em algum momento, um desses dois fazendeiros resolve colocar uma cerca num lugar errado, por exemplo. Mas de acordo com ele, está certo. Então ele coloca nessa parte aqui. Mas o outro vizinho aqui diz que não,
tá errado, esse terreno que tem para cá é meu, então, ó, pode tirar essa cerca daí. O outro não concorda, o outro também não concorda, aí fica essa palhaçada e pronto, não dá em nada, né? Dá um grande conflito. Quando a gente fala de tensões geopolíticas, tensões fronteiriças, a gente está falando exatamente isso. Então, ao longo da história da América Latina, os principais conflitos foram motivados por conta disso, como é, onde começa e onde termina cada país. Né? Vamos avançar agora, verificando que esses conflitos eles ocorrem principalmente quando os países obtêm a sua independência. Então, quando ele vai se tornar independente, boa parte das nações aí da América Latina pertencia à Espanha, né? Então, quando ocorre o processo de independência, ocorre aí essa diferença aí entre onde começa e onde termina um território. Será que é aqui mesmo que começa e termina? Será que é aqui mesmo, aqui nessa parte, né, que começa e termina o país? E isso vai dando conflito de ambos os lados, né? Mesmo quando eles se tornam independentes. Então, pessoal, o que nós vamos fazer ao longo dessa aula? Vamos ver alguns conflitos, 5 deles, e vamos entender ali, alguns deles já são resolvidos, alguns deles ainda estão acontecendo, né, só para a gente ter essa ideia de que a América Latina não é uma região totalmente pacífica. Aconteceram algumas coisas e ainda acontecem algumas coisas que nós vamos ver ao longo dessa aula. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai dar um giro aí pelo nosso planeta, vamos dar uma olhada e a gente vai entender o primeiro conflito na América Latina que a gente vai estudar hoje. É entre esses dois países aí. O Equador, que aparece nessa bandeira aí de cima, é o paísinho menor, né, desse mapa, e o Peru, que é esse país maior, que está com a bandeira vermelha e branca. Né? Então, esses são os dois países que nós vamos começar. Lá na década de 90, pessoal, aconteceu ali a chamada Guerra do Cenepa, né, que é o rio Cenepa, que foi justamente uma área onde estava sendo ocupada de maneira errada. Né? Então, foi uma área, uma coisa assim mais dramática entre o Equador e o Peru, justamente para definir onde começava e onde terminava. Então, lá em 95, pessoal, ocorreu um confronto de 22 dias, né, com guerras, né, com desacordos ali, com pessoas mortas, tudo isso porque queriam definir onde começava e onde terminava. E nem o Equador, nem o Peru estavam se acertando com relação a isso. Lá em 1999 aconteceu, finalmente, a demarcação de fronteira. Houve uma mediação, olha aí a geopolítica de novo atuando, a diplomacia de novo atuando aí, né? Você teve, então, a interferência de países vizinhos, o caso do Brasil, da Argentina e do Chile, e até mesmo dos Estados Unidos, negociando com os dois países. Então, eles acabaram sentando na mesa de negociação, né, e, juntamente com esses outros países, para tentar definir alguma coisa, né, tentar ali acabar com esse conflito e tentar mediar, né, já que os dois não estão se entendendo, vamos colocar mais alguns países aí no meio para ouvir os dois lados e tentar ver o que pode ser feito. Até que em 1999 ocorreu esse acordo, e aí aconteceu uma coisa que a gente chama, que é muito importante para a geopolítica, e talvez você já tenha até ouvido falar aí no noticiário, que é o chamado cessar-fogo. Você sabe o que é o cessar-fogo? É quando dois países que estão em conflito, eles param de ter o uso de armas. Você tem conflito armado, com tiros, com canhões, com mísseis. Quando ocorre um cessar-fogo, ocorre a parada de tudo isso. Os exércitos param de gastar armas e os dois lados da guerra acabam ficando ali com uma certa paz. É isso que se chama de cessar-fogo. É quando ocorre ali uma parada e houve a criação de uma comissão de demarcação de fronteiras. Isso aí foi em 95, pessoal. Hoje em dia o Equador e o Peru são países parceiros econômicos, parceiros em blocos econômicos, tem ali também toda uma certa paz ali nas suas fronteiras e está tudo certo depois que houve a demarcação. Então esse é considerado um conflito que aconteceu, mas que agora é considerado resolvido. Né? Até agora, nada de anormal aconteceu naquela fronteira entre esses dois países. Beleza? Então vocês viram que no primeiro exemplo é um conflito que teve uma mediação geopolítica e teve uma resolução e está aí até hoje. Equador e Peru são parceiros normal, né? Vamos agora para outro ponto do nosso planeta.
para conhecer outro conflito ali agora entre o Chile e a Argentina. Né? O Chile é esse país aí com a estrela azul, em azul e branco, né? E esse país bem estreito ali, né, do lado esquerdo do mapa. E a Argentina é esse país maior, que tem a bandeira azul clara e branca, uma bandeira muito bonita, inclusive, né, da Argentina. Pessoal, eles tinham um conflito anteriormente do chamado Canal de Beagle, que é esse que está aparecendo aí na tela de vocês. Então, vocês têm essa fronteira, a Argentina está aparecendo em verde na tela e o Chile está aparecendo em rosa. Né? Então, é um estreito canal no extremo sul da América do Sul. É uma área que separa a Terra do Fogo das ilhas da Antártida chilena. Então é uma área muito no extremo do planeta que tanto a Argentina quanto o Chile queriam ter a posse dessas ilhas aí mais ao sul. Então a gente vai dar uma olhada na próxima tela aí agora, que ao longo da década de 70 e de 80, eles queriam ter a posse sobre esse território, sobre essas ilhas que estão aparecendo aqui, bem nessa parte mais ao fundo, né? Então, pessoal, a área por onde passa o canal de Beagle é uma área, né, onde tem ali, tinha, né, um interesse muito grande de ambos os países. E aí quase entraram em conflito, a Argentina manda exércitos, o Chile também manda, mas acabou que lá em 1984, o que foi que aconteceu? Né, o Vaticano mediou, né, o Vaticano que até hoje é um território controlado pela Igreja Católica, um país também bem específico nesse sentido, acabou intercedendo entre esses dois países. Observem que os conflitos mundiais, eles geralmente se resolvem com esse tipo de mediação. Né? E você tem essa característica ali da discussão do que pode ser feito para garantir essa resolução do conflito, para acabar com isso. Então tem toda essa situação ali. Então o canal de Beagle está passando bem aqui. E o que aconteceu? O Chile ficou com as ilhas que são importantes para serem dominadas ali, para serem dominadas, controladas pelo Chile. E o que a Argentina ganhou de contrapartida? Né? Em contrapartida, a Argentina ganhou os direitos de extrair petróleo dessa área. Então, observem que foi uma coisa onde os dois países saíram ganhando, ninguém entrou em conflito, ocorreu essa situação mediada por um terceiro, né, no caso aí foi o Vaticano, acontece uma discussão e aí chega nesse acordo. Observem que não precisou ter guerra, ter conflito armado, quase tem, mas o ideal é os dois países eles se conversarem entre si, quando não dá certo, faz uma mediação com algum outro. Hoje em dia, né, tem a ONU, tem vários países que têm esse papel, geralmente um país vizinho também tem esse papel de fazer esse tipo de mediação, né? Porque é um terceiro, é uma pessoa que está fora da situação, é um país que está fora da situação, né, e que pode auxiliar essas nações nesse sentido. Então, pessoal, ocorreu essa situação. A Argentina ficou com o direito de extrair petróleo naquela região ali, e o Chile ficou com a posse do território, das ilhas daquela região ali. Então, foi uma solução que ficou ali adequada para todo mundo. Chile e Argentina continuam sendo, né, países ali parceiros de certa forma, porque atualmente a Argentina está com uma questão geopolítica um pouco mais difícil, né, que a gente vai já falar daqui a pouco, mas a gente vai continuar falando da Argentina agora, porque a gente tem um outro conflito, e esse sim não está resolvido. É isso que a gente vai ver agora nessa tela aí, que ele envolve, inclusive, vai bater lá na Europa, entre a Argentina e o Reino Unido, que a gente conhece bastante como Inglaterra, né? Tem gente que chama de Inglaterra, mas a Inglaterra é uma das partes do Reino Unido. Então o Reino Unido aparece nessa bandeira aí com a cruz e o X, e a Argentina é o país maior aí com a bandeira azul e branca, né? Azul claro e branca. Pessoal, qual é o conflito entre si? Como que é possível um país lá da Europa estar em conflito com um país daqui da América Latina? É por conta, pessoal, das chamadas Ilhas Malvinas ou Ilhas Falkland, né, que tem esse conflito aí com relação a esse pedaço de terra aí que existe perto da Argentina. As Ilhas Malvinas, ou as Ilhas Falkland, é um arquipélago. O arquipélago é um conjunto de ilhas, né, que é localizado no Oceano Atlântico, 500 quilômetros a leste do litoral extremo da Argentina.
E esse arquipélago, pessoal, que aparece em laranja nesse mapa aí, é o mesmo mapa que a gente falou ainda agora sobre o canal de Beagle, né, gente? Mas agora a gente está falando desta área aqui, ó, as Ilhas Malvinas, que estão aparecendo em laranja, ou Ilhas Falkland, né? Então a gente tem essa característica. Só o fato dessas ilhas terem dois nomes, um nome em português e outro nome em inglês, já representa que é um conflito que ainda não está totalmente aí, né, resolvido. Então a gente observa que atualmente como é que funciona. O Reino Unido é o dono, é Ilhas Falkland, é o atual possessor ali dessas ilhas, é um território sob o domínio do Reino Unido. Está assentado sobre a plataforma continental, tem pode considerar ali, né, dá o direito de extração ali de petróleo. Então essa área do planeta está sendo reivindicada pela Argentina. Por quê? Por conta da questão da proximidade geográfica mesmo. Você tem um país aqui, você tem um conjunto de ilhas mais para cá, como é muito pertinho, a Argentina não. É nosso. Se está perto da gente, então é nosso. Né? Basicamente assim. Então, historicamente falando, a Argentina teve o domínio sobre esse território, depois o Reino Unido conseguiu ganhar esse território, a Argentina conseguiu dominar com seus exércitos durante um tempo, depois o Reino Unido conseguiu se recuperar. Então, é uma área que sempre teve conflito, né, ao longo dos séculos, do século passado, né, mas que atualmente o Reino Unido ainda é o dominador ali, né, a área que comanda esse território. E aí, continuando, pessoal, o Reino Unido ele tem esse outro argumento de que o Reino Unido também é dono de outras ilhas, né? A Geórgia do Sul e a Sandwich do Sul. Então tem essa questão aí envolvendo tudo isso. As Ilhas Malvinas, pessoal, são reivindicadas pela Argentina devido à proximidade com o país, como a gente falou, e também por conta de antecedentes históricos, né? Desde quando a Argentina ali ainda era posse da Espanha, desde quando se tornou independente, ocupou esse território de 1820 até 1833, durante a ditadura militar argentina, lá em 82, as tropas argentinas, o exército argentino conseguiu reaver esse domínio durante alguns dias só, durante um pouco tempo ali, só que, claro que o Reino Unido mandou exércitos, né? Mandou frotas, mandou ali, né? E aí, após 45 dias de combate, lá em 1982, a Argentina se rendeu, entregou de volta, o Reino Unido voltou a ter e está lá até hoje, só que esse impasse persiste, né? O atual presidente da Argentina, o Javier Milei, ele é um presidente com características de geopolítica muito mais agressivas do que o normal, né? do que se espera ali da comunidade internacional, é muito mais agressivo, tem toda uma situação ali característico de políticos de extrema direita, né? Que tem uma forma de lidar ali com as relações internacionais de maneira muito mais agressiva, mais ou menos como é também com os Estados Unidos, né? Então ele já relatou, já falou, desde quando ele se tornou presidente, né, de que ele quer reaver, quer as Ilhas Malvinas para eles de volta. E é claro que o Reino Unido já se pronunciou, né, que não vai ceder porque é deles. Então, para vocês terem uma ideia de que é um conflito, só que não está tendo guerra, mas o presidente fica falando uma coisa e isso acaba trazendo para a gente como uma situação que realmente está em aberto. Bom, gente, agora a gente vai para outro ponto do planeta para falar um pouco do passado de uma resolução, de um conflito que já está resolvido, mas envolveu o Brasil. A gente tem um conflito entre Bolívia e o Brasil. Bom, a Bolívia é esse paizinho que está aparecendo aí, com a bandeira vermelha, amarela e verde, e o Brasil é o país que está em maior tamanho aí e que tem essa bandeira verde, amarela e azul e branca, né? Aí na tela de vocês. Às vezes a gente tem que falar o óbvio, mas enfim, tá aí na tela de vocês. Gente, o conflito entre Bolívia e Brasil se deu por conta do atual estado do Acre. Houve uma disputa dessas áreas ali, estavam sob o domínio boliviano. O Acre era um território da Bolívia, né? A Bolívia, inclusive, perdeu muitos territórios ao longo do tempo. O que aconteceu com o Acre? O que a gente chama de Acre hoje em dia era terreno da Bolívia. Só que muitos brasileiros acabaram indo para lá, né? Acabaram indo para lá no começo do século XX para pegar a seringa. Os seringueiros acabaram entrando por ali, começaram a retirar material, mesmo sabendo que era um território boliviano, acabaram
ocupando aquelas áreas lá. E começou essa discussão, mesmo o Brasil não incentivando, começou essa discussão aí sobre transformar o Acre ali numa área de território brasileiro, né? Só que acabou não acontecendo. Né? Lá, acabou acontecendo, na verdade. E acabou acontecendo. Lá em 1903, né, depois da discussão da Bolívia de não deixar, de não permitir com que a Bolívia cedesse, só que a Bolívia acabou cedendo. Né? O impasse foi resolvido, foi feito o Tratado de Petrópolis, a Bolívia teve que vender o seu território do Acre para o Brasil pagou 2 milhões de libras esterlinas, uma quantidade de dinheiro bem alta para a época, mas que, na verdade, não pagava tudo aquilo. Né? Então, o atual estado do Acre, pessoal, é resultado, o fato do Acre pertencer ao Brasil hoje em dia é resultado dessas decisões que aconteceram aí há mais de 100 anos. Né? Qual seria a contrapartida do Brasil? O Brasil compraria o Acre por 2 milhões de libras esterlinas, mas também tinha uma contrapartida, que era a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Pois é, e aí a estrada foi construída, tentaram construir, na verdade, a estrada está lá, né? Serve como patrimônio histórico para essas áreas, mas a Bolívia acabou se prejudicando bastante, né? Olha só esse mapa, gente. Tudo que a gente conhecia, né, como território da Bolívia, foi sendo retirado ao longo do tempo, né? Inclusive a Bolívia perdeu saída para o mar com esse conflito aqui com o Chile, né? Essa situação aqui com o Chile. Então a Bolívia é um país que não tem saída para o Oceano nem Pacífico, nem para o Oceano Atlântico, né? Justamente porque foi perdendo esses territórios ali ao longo do tempo. E é assim que funciona. A geopolítica funciona desse jeito. As decisões são tomadas, algumas pessoas ganham, outras pessoas perdem, e aí ocorrem os conflitos e acaba prejudicando de certa forma. Bom, acontece, né, gente? Vamos continuar agora verificando o último conflito desta aula, e esse é o mais pesado de todos, tá, gente? É um conflito aí que ainda está acontecendo entre a Venezuela e a Guiana, antiga Guiana. Né? A gente tem ali a Venezuela, esse país maior da esquerda, com a bandeira aí com as estrelinhas, e a gente tem a Guiana, que é o país do lado direito, né, com essa bandeira toda triangular aí, né, vermelho, amarelo e verde. Então a gente tem esses dois países que são vizinhos entre si e são vizinhos também do Brasil. A Venezuela, pessoal, atualmente que está querendo, está tentando, está ali pleiteando a região de Essequibo, né? Chamam de Guiana Essequiba, justamente para tentar aumentar o território da Venezuela atualmente. Então, o governante atual, né, da Venezuela recentemente fez um referendo com a população da Venezuela, perguntando se eles aceitavam que a Venezuela anexasse a região de Essequibo ou não. E aí, esse tipo de referendo é óbvio que a maioria vai responder sim. E aí a Venezuela já considera esta área como uma área da Venezuela, inclusive mandaram mudar livros didáticos e tudo mais. E aí, gente, a gente tem o outro lado, né? O fato de que você tem um país soberano, como é o caso da Guiana, que obviamente não vai aceitar, não importa questões históricas, questões culturais e tudo mais, aquele território é um território da Guiana. Mas também tem outro fator, porque justamente essa área que está destacada em vermelho aí na tela, como a gente vai ver aí na próxima tela, ela é rica em minerais, em petróleo. E a Venezuela quer ter posse sobre esse território e ela fez esse movimento recentemente aí do referendo e de já considerar para a comunidade internacional, olha, esse equibo aqui, a Guiana Essequibo é minha, tá? Não interessa, mas obrigado aí, tudo de bom, mas agora é meu. Então, esse que é um grande problema, porque a Guiana ia perder um território gigantesco e também ia perder toda essa saída para o mar aqui, que tem reservas de petróleo. Então, esse que é o grande conflito envolvendo essas duas nações ali, principalmente por conta do interesse, dos movimentos do território venezuelano em direção ali à Guiana nesse sentido. Então, o que acontece, pessoal? Como a gente vai ver na próxima tela, a gente está vendo os dois governantes atuais
dos dois países, né? O da Venezuela em cima e o da Guiana embaixo, né? O Maduro e o Ali. Bom, eles tiveram essa posição de falar, declarar para o mundo todo aí, olha, a Guiana agora é nossa, parabéns para a gente. Enquanto o governante da Guiana, obviamente, juntamente com a comunidade internacional, não vai aceitar, não aceita esse tipo de resolução, né? Justamente porque considera ilegal a posse de um território simplesmente porque a pessoa quer, simplesmente porque o país quer. É basicamente a mesma situação que está acontecendo atualmente entre Rússia e Ucrânia. A gente não está falando de Rússia e Ucrânia nessa aula porque é uma aula específica da América Latina, né? Mas a lógica é a mesma, com a diferença de que não ocorreram conflitos armados até agora entre Venezuela e Guiana. Beleza, pessoal? E a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, que a gente também é um órgão internacional, né? Também não considera essa mudança adequada. E aí o que foi que aconteceu, pessoal? Os Estados Unidos, na época lá do referendo, né, como a gente vai ver na próxima tela, começou a falar, olha, apoiamos a Guiana. O Brasil já não fez a mesma coisa, negócio de, sim, vamos para a guerra, tô contigo aí, Guiana, vamos lá. Não fez dessa forma. O Brasil, conforme historicamente a sua diplomacia, né, as suas relações internacionais pacíficas, e continua sendo até hoje, com algumas exceções, né, o Brasil ofereceu a mediação, aquela mediação que a gente já sabe, né, como é que funciona. Vamos chamar os dois países para conversar. Por que você quer o território da Guiana? O que tem que acontecer? O que está aí e tal? Então, o Brasil ofereceu esse tipo de mediação e declarou publicamente que os dois países não podem entrar em guerra por conta disso, né? Apesar de ter declarado ali que não pode, o presidente atual, né, declarou que não pode, né, ter ali esse tipo de conflito. Guerra sempre prejudica os dois lados. A América Latina não é uma região de conflitos desse tipo. Então, essa está acontecendo ainda, é um conflito que está acontecendo. Esse assunto aqui não acaba, justamente porque essa resolução ainda está acontecendo. E tudo isso porque, pessoal, a gente tem que buscar, essa coisa das relações internacionais, a busca sempre tem que ser resolução pacífica dos problemas, né? A gente tem que as relações entre os países, ao longo do tempo, sempre vão ter algum impasse, sempre vai ter algum impasse, algum problema político, algum problema econômico, vai ter violação de direitos humanos que vai deixar as pessoas horrorizadas. Muitas informações da Venezuela chegam ao Brasil sobre problemas na Venezuela, problemas de pessoas que têm que sair de lá, têm que fazer o processo migratório para vir para cá, porque não tá legal, não estava legal no lugar onde estiveram, e tiveram que vir para cá para tentar melhorar mesmo, né? E vieram para um lugar que é mais tranquilo. O Brasil é um lugar mais tranquilo, né? Apesar de muitos problemas. E a gente tem que, apesar dos avanços científicos e tecnológicos, ainda continuam esses problemas ali, né? De fome, de pobreza, de racismo, de degradação ambiental. Tudo isso acaba prejudicando esses países aí e acaba expulsando as pessoas mesmo. E a busca da paz, pessoal, é sempre importante a gente fechar essa aula aí com isso, né? A busca tem que ser exatamente o que o território brasileiro atualmente tem falado. E não ficar falando, não ficar tomando partido, não ficar incentivando guerra. Se você incentiva a guerra, guerra você vai ter. Se você incentiva relações saudáveis, relações ali mais positivas, relações positivas vocês vão ter. E na geopolítica funciona da mesma forma. Tanto é que o Brasil pode se gabar atualmente que tem esse poder ali de ser um país muito mais pacífico em relação aos outros. Não tem o que dizer, né? É exatamente isso que funciona. Pelo menos agora, com governos atuais, governos democráticos, governos que se preocupam com a questão internacional. Então, gente, a mediação de organismos internacionais é muito importante para resolver. Está acontecendo algum conflito? Vamos discutir, vamos conversar sobre qual é o problema para poder garantir a paz que, né, é difícil, mas que sempre tem que ser buscada. Não é que não vai conseguir paz, então não vamos tentar buscar a paz, não. Não, né, gente? Tem que sempre discutir para melhorar com relação a isso. A aula 16 acabou.